E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, alguns alunos, obviamente, já me perguntaram sobre a decisão do ministro Fachin hoje, então eu vou tentar falar alguma coisa aqui, brevemente, só para tentar explicar o que é difícil de entender, o que é difícil de aceitar, é difícil compreender um país que já tomou decisão, que já foi revista, já foi confirmada, já foi inclusive ampliada, já foi preso, já foi solto, e 3 anos depois, mais ou menos, veio uma decisão dizendo que nada disso teve valor. É muito difícil entender, né? Então vamos lá. O ministro Fachin está no Supremo Tribunal Federal, é o maior tribunal, em tese seria uma corte para proteger a Constituição, né? Então para avaliar sempre os procedimentos na ótica constitucional, para verificar se houve agressão ou não à Constituição, e nem me parece que é este o caso, tá? Houve um habeas corpus, o habeas corpus questionou a competência da Justiça Federal de Curitiba. E o ministro Fachin entendeu que a competência não era da Justiça Federal de Curitiba, mas sim da Justiça Federal de Brasília. Por que ele entendeu isso? Que também é outra coisa que tem que ser explicada, né? Ele entendeu isso por entender que os atos praticados pelo governo Lula, né, pelo presidente Lula à época, foram muito maiores do que aqueles referentes ao sítio não sei da onde e ao triplex não sei da onde, que seriam vinculados à Petrobras. Então, por entender que atingiu mais órgãos do que simplesmente a Petrobras, o ministro Fachin entendeu então que a competência para julgar não era de Curitiba, que era onde estava sendo analisado a corrupção vinculada à Petrobras. Então veja bem, ele entendeu, todo mundo está comemorando, né? Quem é pró-Lula está comemorando, mas ele entendeu numa situação onde a corrupção foi mais ampliada. Então, eu acho que nem tem muito o que comemorar, né? Quer dizer, ele percebeu que a corrupção foi superior àquela que estava acontecendo à Petrobras, atingindo outros órgãos, portanto, entendeu que aí ele deveria ser julgado por competência da Justiça Federal do Distrito Federal, enquanto o presidente esteve praticando esses atos. Então, eu não sei se é para essa comemoração toda que o pessoal do pró-Lula está tendo, né? Bom, outra coisa que ele fez foi a ideia de nulidade dos atos decisórios. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que os atos onde um juiz tomou as decisões, eles deixam de ter validade, porque um novo juiz assumirá esse processo. Esse novo juiz que assumirá o processo, ele pode convalidar todos os atos, inclusive ele pode aproveitar os depoimentos, as provas já coletadas, né? O processo agora ele não começa do zero. A avaliação de um juiz, o convencimento de um novo julgador é que começa do zero, mas tudo poderá ser aproveitado. Então, em tese, não voltará a ser um processo tão moroso como já foi. Agora, há o risco real da prescrição, porque no direito penal você tem vários tipos de prescrição. Inclusive, um deles é em razão da própria pena atribuída. Né? Se já tiver o período processual com a pena prescrita, né, com o período de pena já prescrita, o réu simplesmente é condenado, mas não cumpre pena. Né? Então, esse é um fato real agora, mas isso não quer dizer que ele não seja condenado. Eu até acho muito difícil não ser condenado. Né? Se não for condenado, será até ruim para o sistema judiciário, né? Porque aí realmente vai gerar uma insegurança jurídica muito grande. Bom, vou explicar rapidamente o que é competência, embora a maioria dos alunos de direito já saibam. Né? A competência, o sentido da palavra competência, ela é vinculada à atribuição estatal conferida a alguém. Então, por exemplo, a grosso modo, o juiz da vara de família não pode decidir crimes do juiz da vara de penal. O juiz da vara penal não pode decidir um processo de sucessões. Então, aqui a competência seria em razão dos fatos abrangerem a União, né, enquanto ele era presidente da República, em entes em número superior ao da Petrobras. Portanto, a competência seria daquele que praticou os atos, presidente da República à época, portanto,
o Distrito Federal. Então seria em razão da pessoa. Mas deixar claro aqui, gente, o Lula não foi absolvido, o Lula não está inocentado. Então, para quem está divulgando aí na internet se fez justiça, Lula livre, Lula candidato, sempre foi perseguição política, então calma lá, que não se trata disso, o processo não está anulado, né? O que está anulado é o seguinte: a competência não era daquela Justiça Federal, portanto terá que ser avaliado por outro juiz em outra jurisdição, né? Ele vai ser avaliado agora pelo juiz de Brasília, né? Então também não tem relação com aqueles atos do Moro e da Procuradoria que todo mundo está falando. Não tem essa relação, tem relação de competência, não de relação de possível aproximação entre juiz e Ministério Público, ignorando a advocacia de defesa do ex-presidente Lula, né? Bom, outra coisa, essa decisão, provavelmente, né, o procurador da União provocará isso, vai ser também analisada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente vai ser confirmada também, porque já era um entendimento que eles vinham decidindo, né, já vinham tendo esse entendimento já há algum tempo, né, de que a competência de Curitiba era apenas para os atos vinculados à Petrobras. E também, só reforçar que o juiz que receber os autos, ele pode simplesmente confirmar todos os atos praticados pelo juiz de primeira instância e já a análise feita em segunda instância, né? Então, ele pode ratificar os atos, inclusive os entendimentos, pode adotar a mesma linha de entendimento e etc, né? Muito bem. Isso tudo demonstra para mim que o país realmente ele é instável em termos de sistema jurídico, né? O sistema do judiciário e o sistema jurídico como um todo, ele realmente gera uma instabilidade. Se perde um pouco aquela previsibilidade jurídica que é necessária para a democracia e para a atuação de direitos, né? E aí há quem esteja comemorando, de dois lados, que me parece até meio absurdo. Quem está comemorando que o Lula livre, então o Lula era um injustiçado e agora se fez justiça, isso não é verdade, né? Não é que o Lula não seja injustiçado, não é nada disso, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui foi a constatação de uma incompetência de jurisdição, portanto ele agora será julgado em Brasília, não tem nada a ver com o mérito da ação, culpado ou inocente, não tem essa relação, e me causa estranheza um país comemorar que alguém que, bom, se não foi ele comprovado, né, que me parece que foi, mas o partido ao qual ele conduziu teve atos sérios de corrupção, como o país até então não tinha visto, estejamos aí comemorando como se ele fosse alguém que merecesse esse louvor da população, né? É triste, na minha visão é triste. Corrupção não pode ser perdoada e é algo que a gente não deveria tolerar, né? Ao mesmo tempo, tenho visto gente comemorando também, dizendo que agora sim nós temos um motivo para fazer impeachment dos ministros do Supremo e colocar o Exército no governo. Gente, também é de uma tristeza absurda a gente achar que ter ditadura no país é bom. Do mesmo jeito que corrupção é horrorosa, e corrupção, seja de que partido for, é horrorosa, a ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, também é horrorosa. A gente não cresce democraticamente enquanto país, continuamos um país extremamente atrasado, com um povo extremamente atrasado, e isso assim gera muita tristeza neste que vos fala. Que beleza de país. Fico triste, mas a gente anda para frente. Tomara que essa situação se desenrole da melhor forma possível. É isso aí, senhores. Um abraço. Qualquer dúvida, à disposição.